Senhor Wesley, por fineza, eu quero apenas lembrar aqui que houve uma orientação jurídica do ministro Luiz Fux durante a CPI da pandemia, que só foi realizada, a CPI da Covid, por uma interferência minha, e me acompanhou o senador Alessandro Vieira, ou seja, se não fôssemos nós dois, nós teríamos mais de 1 milhão de mortes neste país, porque a CPI teve a sua importância indiscutível, apesar de também ter tido seus erros. Eu me lembro que Fux fez uma observação quando concedeu um habeas corpus, de que, no caso do senhor que o tem, o direito do silêncio, eu gostaria que o senhor refletisse em nome de sua família, com a qual eu tenho o maior respeito, e ela está acompanhando agora, evidentemente, esta sessão, que às vezes pode ser interpretado o seu silêncio, se ele continuar insistente, como um abuso a esta CPI. Nesse caso de abuso, eu me lembro das palavras do ministro Fux. Isto pode ser interpretado como um desacato. Não, senhor presidente, acho que não. Foi isso que Fux disse. O Fux decidiu num caso específico determinado para aquela situação. Sim, doutor. Cada paciente... Doutor, eu vou concluir e o senhor pode falar. Perfeito, presidente. Perfeito? Muito obrigado. O senhor terá todo o direito de falar, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo o seguinte, eu não quero, pela minha mãe, a coisa mais importante da minha vida, o amor mais incondicional da minha vida, eu não quero ter o direito de dar voz de prisão ao senhor, caso chegue ao desacato. Então, por gentileza, reflita, porque pelo menos alguma pergunta o senhor pode responder. E não 100%, penso eu. Não sou jurídico como o doutor André. Com a palavra, o advogado, democraticamente. Muito obrigado. Senhor presidente, antes de mais nada, saudar Vossa Excelência, que eu não tive oportunidade de falar antes. Lhe admiro muito, não só como senador, como comunicador e na presidência desses trabalhos. Também saúdo o senador Girão. Também sei do seu interesse em esclarecer os fatos, que são fatos importantes dessa CPI. O objeto dela, no nosso entendimento jurídico, modesto entendimento, ele está adstrito à manipulação de jogos de futebol. Portanto, a decisão do ministro Dino, tudo o que refoge é isso, diz que o paciente, no caso aqui, o depoente, ele tem o direito absoluto ao silêncio. E eu entendo a interpretação de Vossa Excelência e o que diz o ministro Fux, com todo respeito ao ministro Fux, não me interessa e não interessa essa CPI. Porque ele decidiu, naquele caso, um caso específico, que era a CPI da Covid. Cada paciente, na sua impetração, tem um espectro jurídico na concessão de uma medida liminar de habeas corpus, que se dá do menos ao mais. No nosso caso, nós temos o mais. Não só o direito de não prestar o compromisso de dizer a verdade, como também o direito absoluto de não responder nada. E desculpe, senhor presidente, mas se Vossa Excelência praticar esse ato de prendê-lo, ou de ameaça de prendê-lo por desacato, Vossa Excelência estaria cometendo um crime de abuso de autoridade. Eu não fiz ameaça, eu fiz um alerta. Mas seria um crime de abuso de autoridade por Vossa Excelência, porque descumpriria uma ordem específica de um ministro da Suprema Corte, do qual, sim, a decisão não é do ministro. Nós não estamos discutindo a decisão do ministro Luiz Fux, que, com todo respeito, com a máxima vênia, para aquele caso específico, pode ter dado a interpretação que ele quis. Mas a decisão do ministro Flávio Dino aqui, me parece que é inadmissível qualquer outra interpretação que não seja essa. O silêncio é, sim, absoluto. Aliás, se ele quiser, ele não precisa responder nada. Pode-se dizer que é um desrespeito à casa, aí eu vou concordar com Vossa Excelência, que é uma interpretação de Vossa Excelência enquanto presidente aos senadores, que retirou até os elogios feitos ao meu cliente. Agora, tecnicamente e juridicamente falando, ela é irretocável. E ele não sequer pode ser ameaçado ou pode ser advertido de que, permanecendo reiteradamente em silêncio, ele poderá sofrer um crime de desacato. Porque aí sim nós vamos ter que deslindar essa questão na Suprema Corte. Presidente, só para colocar ponto final nisso e dar sequência às perguntas que o senador Girão deseja continuar fazendo, eu não falei aqui
Ou seja, eu não acionei a boca e não liguei o cérebro. Até porque eu o tenho. Caso o senhor duvide, pergunte a José Luiz da Atena, que foi no hospital Einstein, em São Paulo, fazer o QI comigo. O meu QI é de 198. É quase próximo de Einstein. Desculpe a modéstia. Eu não faria isto jamais. Ou seja, ver o galo cantar sem saber onde. Antes de começar essa reunião, a consultoria jurídica do Senado Federal é que me deu esta orientação. Perfeito? Só para o senhor entender que não foi aqui o Cajuru que resolveu fazer essa colocação e nunca em tom de ameaça. Simplesmente um alerta, repito, que a consultoria jurídica competentíssima desse Senado Federal me orientou a alertá-lo caso o senhor insistisse no silêncio que pudesse ser interpretado como desacato. Senador Girão. Olha, falar... Como presidente desta CPI, e depois o senhor fica à vontade, é só um minuto, fazer uma observação aqui. Eu gostaria que o senhor Wesley prestasse atenção neste questionamento, com todo o respeito que tenho pelos exímios advogados que estão aqui, que eu os conheço, a doutora Marília, o doutor André. Primeiro, em relação ao caso do citado deputado, eu jamais censuro pergunta, Girão, quero que você entenda o que eu vou falar. Eu prefiro não dizer que ele é da base do governo, porque caso se confirme esse caso, é um caso individual do deputado, e ele que terá que responder por isso. A base do governo não pode ser culpada por isso. Então, só essa colocação. Agora, o fato do senhor ficar em silêncio, o senhor não entende que o senhor pode estar prejudicando um inocente ou acobertando um culpado? Um comunicador da sua qualidade tinha que fazer uma pergunta... Modéstia à parte, eu pergunto bem, é verdade. Sua pergunta muito segundo o Silvio Santos, o melhor do Brasil, só isso. Mas, apesar de toda a qualidade da pergunta e a sua verve, a sua capacidade de comunicação inegável, que eu gostaria de ter a metade dela, também sobre essa pergunta eu vou permanecer em silêncio. É muito triste isso.